Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 14, a partir do versículo 28 ao versículo 31 de Mateus. Está escrito assim: E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus, nesta manhã, através desta palavra, está falando comigo e com você. Por que duvidaste? Por que não crer naquilo que eu já te falei? Observe que o apóstolo Pedro, diante de uma adversidade, diante de um grave problema que ele estava vivenciando juntamente com seus irmãos, situação de morte, o vento era forte, a tempestade era forte e era contrário a eles. Eles iam para o outro lado, mas o vento era contrário, impulsionava eles para trás, enquanto eles deveriam, cumprindo um mandamento, passar para o outro lado, seguir curso, mas o vento é sempre contrário. O vento da nossa vida em Cristo Jesus vai ser sempre contrário. As lutas que vai vir sobre a minha vida, na minha trajetória e sobre a vida sua, na sua trajetória, vai ser sempre ventos contrários. O vento contrário nos opõe, se levanta como barreiras e impedimento, com o objetivo de nos impedir. Deus permite para ver até onde vai a nossa fé. Observe que Pedro, ao ver Jesus, não nitidamente, ele pede um sinal. Se és tu, mandei ter contigo. Diante daquela situação, daquela adversidade, Pedro ele toma uma postura de fé. Pedro ele toma uma postura diferente dos demais. Observe que entre todos, somente Pedro tomou essa postura e perguntou para o Senhor: se és tu, mandei ter contigo. Ele pediu um sinal a Deus. E o Senhor falou: vem. O Senhor deu o sinal. Toda vez que você falar com o Senhor, orar ao Senhor e pedir um sinal a Ele, Ele vai trazer o sinal para você, porque Ele é fiel para com aqueles que o buscam a sua face. Quando Pedro recebe o sinal do Senhor, ele sai daquela situação e começa a viver o sobrenatural andando sobre as águas. Mas diz a palavra de Deus que por algum tempo ele andou sobre as águas, olhando para Jesus, e o direcionamento era Jesus. Ele ia ter com Jesus, ele estava indo até onde Jesus estava. Mas entre o barco e Jesus, nesse curso, neste caminho, a Bíblia diz que o vento soprou forte e ele viu o vento forte. Ele percebeu o vento forte. Ele sentiu, diz o texto bíblico, o vento forte bater na sua estrutura física. E o vento era tão forte que ele ficou com medo, diz o texto bíblico. Tem ventos na nossa vida que a gente fica com medo mesmo. Tem situações, pois esse vento ele representa oposições. E esse vento não é um vento natural, mas é algo sobrenatural que estava acontecendo em volta dos discípulos, com o objetivo de impedir o progresso deles, a caminhada deles em Cristo Jesus. Esse vento que você está vivendo não é algo natural, é algo sobrenatural. E você precisa entender isso para que você possa encarar essa situação em nome de Jesus e o nome do Senhor ser glorificado. Pois se a gente não se posicionar, vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Observe que Pedro, ele ia bem, ele continuou bem. Pelo um tempo ele continuou fazendo a coisa certa. Pelo um tempo ele continuou caminhando sobre as águas. Mas chegou um determinado ponto
que ele olhou mais para o vento do que para o Senhor. Enquanto os olhos dele estavam direcionados no Senhor, enquanto os seus olhos estavam firmes no Senhor, o seu coração estava firme no Senhor, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele sente o vento forte, ele tira os olhos do Senhor e vê o vento forte, e sente o vento forte. E o vento traz consigo o medo, e o medo traz consigo naufrágio. Ele começa a naufragar sobre as águas. Essas águas representam multidões de problemas do nosso cotidiano. Talvez você que está assistindo esse vídeo neste momento está sendo naufragada, está sofrendo um naufrágio na sua vida, ou seja, você está morrendo na fé, você está minguando na fé, você está deixando de crer por causa dos problemas que te sufocam, você se sente oprimida por causa das lutas, por causa da oposição, da dificuldade que tem surgido no cotidiano. Mas observe que quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor e pede por socorro, clama na tua situação por socorro ao Senhor, porque ele vai te socorrer. Observe um detalhe muito importante. Jesus estende as mãos e levanta Pedro. O socorro chega. O socorro sempre chega quando nós clamamos. Mesmo que aos olhos do homem é impossível você sair daquela situação. Ao clamor de socorro, a mão do Senhor é estendida. Mas o Senhor traz uma exortação. Homem de pequena fé, por que duvidar-te? Observe que Pedro, ao começar a sair do barco e começar a andar sobre as águas, era um homem que tinha fé, mas na trajeto a sua fé se tornou pequena, porque ele duvidou daquilo que o Senhor falou. E quando nós duvidamos, nós começamos a sofrer o naufrágio. Nós começamos a morrer espiritualmente. Nós passamos a não acreditar nas promessas. Deus fala e a gente não acredita. Acredite no que Deus te falou. Acredite na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Guarda essa palavra no teu coração e Deus abençoe a sua vida grandemente.